Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar Todo Dia News, segunda edição. Vamos conferir os destaques desta segunda-feira, dia 4 de julho. Sistema de abastecimento em São Paulo está com 39% de capacidade. Veja também, campanha de doação acontece nesta terça-feira em Santa Bárbara do Oeste. E ainda, brasileira é morta na guerra da Ucrânia. Era modelo e atiradora de elite. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente. O Todo Dia News, segunda edição, está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, Sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigada pela sua audiência. E falando em plataformas, vamos falar de todas as nossas redes sociais que nós temos aqui, todas as plataformas para você nos acompanhar, né? Estar atento aos nossos trabalhos, nossos conteúdos. Está aí, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Quai, todos com a mesma nomenclatura, né? @TV Todo Dia, tudo junto, @oficial. E aí você encontra a gente aí nessas redes sociais. E se você quer todas as informações de tudo, de todos os assuntos, é só você entrar no portal do Todo Dia, tododia.com.br, tá bom? Essa menina, eu quero ter notícias na palma da minha mão. Simples, sabe como? Aproxima o seu celular agora no QR Code que vai aparecer aí no cantinho da sua tela e aí você vai aproximar e vai abrir um link. E assim você vai ter esse conteúdo diariamente. É o jornal online digital do Todo Dia, tá bom? Para você ficar bem informado. Vamos começar então o programa falando sobre notícias internacionais. Exatamente, a Rússia bombardeou na madrugada desta sexta-feira um prédio residencial na cidade portuária de Odessa. Não é Novo Odessa, hein, gente? É Odessa mesmo. E o ataque matou pelo menos 21 pessoas. Odessa tem localização estratégica. É o último porto no Mar Negro que ainda estava sob o controle da Ucrânia. Vamos ver a reportagem da TV Brasil. A semana começou com ataques russos a um shopping na cidade de Kremenchuk, no centro da Ucrânia. 18 pessoas morreram e 21 seguem desaparecidas. E terminou com ataques a um prédio residencial e um resort de lazer em Odessa. 21 pessoas morreram, incluindo uma criança de 12 anos. Outras 38 ficaram feridas. Kiev acusa Moscou de atingir alvos civis de propósito. O Kremlin nega. Tá, então, falando sobre esse bombardeio em Odessa. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a morte de uma modelo brasileira que foi, então, representar. Ela que faz parte da tropa de elite, ela foi até, então, fazer parte dessa guerra e acabou aí morrendo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer notícias sobre essa brasileira. E agora, gente, nós vamos falar sobre uma tempestade, gente, uma tempestade que acabou aí afetando muitas pessoas. Um vídeo mostra aí o resgate de tripulantes de um navio que foi atingido, então, por um tufão na costa de Hong Kong. 3 pessoas foram retiradas, mas outras 27 seguem desaparecidas. Terremoto, um forte tremor que aconteceu na terra de magnitude 6,1 atingiu então o Irã e causou muita destruição, além de matar 5 pessoas e ferir outras 49. Vamos ver outra reportagem da TV Brasil. O governo de Hong Kong informou que o navio de engenharia foi alcançado pelo tufão Chaba e partiu em 2 antes de afundar. Imagens mostram as equipes de resgate retirando 3 tripulantes da embarcação com a ajuda de um helicóptero. Outros 27 tripulantes seguem desaparecidos. O Chaba atingiu Hong Kong, causando fortes chuvas. O transporte público e escritórios tiveram que ser fechados. Em seguida, atingiu a costa chinesa, causando inundações no sul do país. O serviço de meteorologia local disse que o Chaba perderá força até se dissipar na segunda-feira.
No Irã, pelo menos 5 pessoas morreram após um terremoto de magnitude 6,1 que atingiu o sul do país. Outras 49 pessoas ficaram feridas. O governador do condado de Bandar Lengué disse que outros 2 tremores, de magnitudes 6,3 e 6,1, atingiram o local em seguida, mas não causaram vítimas porque os moradores já estavam todos fora de casa. O Irã é cortado pelas principais falhas geológicas e, por isso, sofre com terremotos devastadores. Em 2003, um tremor de magnitude 6,6 matou 31 mil pessoas e destruiu a antiga cidade de Van. Gente, como pode, né? Você vê um tufão e depois a reportagem são duas em uma, falando do tufão e do terremoto. O tufão dividiu, né, o navio ao meio, gente. Imagine só, né, a destruição que esse tufão acabou fazendo e o susto, né, das pessoas aí que estavam nesse navio. E ainda por cima, esse terremoto não foi tão intenso assim, como disse aqui o nosso comentarista da previsão do tempo, o nosso Danilo Bueno, e ele disse que não foi tão intenso, é de médio, né? Intensidade, média intensidade, e mesmo assim fez toda essa destruição, né? É isso aí, gente, é o nosso planeta reagindo a todo o aquecimento global. Daqui a pouquinho, não é o aquecimento global? O terremoto não, gente. Ah, então, já é outra situação, que aí ele vai explicar na hora da previsão do tempo, então, só que é o seguinte, falando nisso, daqui a pouquinho a gente vai falar também do sistema Cantareira, gente, porque o nível está bem baixo. Daqui a pouquinho a gente tem uma matéria sobre este assunto também. Vamos falar da Bienal. A Bienal, tão tradicional, né, gente? A 26ª edição da Bienal Internacional do Livro começou neste fim de semana. É o maior evento literário das Américas, exatamente. E a 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo teve início, então, neste sábado, em São Paulo. O evento, um dos maiores da América Latina, segue até o dia 10 de julho, homenageando aí, então, a literatura portuguesa. Vamos ver a reportagem da TV Brasil. A Bienal Internacional do Livro começou hoje aqui em São Paulo, vai até o dia 10. A Bienal esse ano está de casa nova, é aqui no Expo Center Norte, na zona norte de São Paulo. E a Bienal acontece agora depois de 4 anos sem evento presencial por causa da pandemia. Então os corredores estão lotados, o público estava ansioso por essa volta. Os espaços aqui estão 100% ocupados pelas editoras, são 3 milhões de livros que estão aqui. A expectativa de público, 600 mil pessoas até domingo. Muita diversidade, muitos temas e experiência literária. Não são só livros e editoras que o público vai encontrar aqui, tem também gastronomia e palestra. 300 autores convidados com palestras e interação com o público. Esse ano, Portugal é o país homenageado por conta do bicentenário da nossa independência. Então também o público vai encontrar aqui autores portugueses. Aí, que legal, né? Então, homenagem aos escritores, autores portugueses. Gente, só queria fazer uma observação, né? Eu tenho uma amiga que foi, ela e a filha, uma excursão, que saíram lá da cidade de Santa Bárbara, vários, né? Participaram dessa excursão, então uma excursão de ônibus, quer dizer, que eu sei uma, né? Vai saber, deve ter outras excursões só nessa cidade. Vocês viram um montante de gente ali na frente? E trocou de localização, né, a Bienal, que era tão tradicional e agora foi para um espaço assim, enxuto, e então agora as pessoas ficam mais ainda aglomeradas, que é a Expo Norte, né? Então, imagina, é bem menor aonde era realizada a Bienal. Então, segundo informações que essa minha amiga foi, ela até disse, Sabrina, não tinha como nem tirar foto, que eu pedi para ela, me passa algumas fotos para poder colocar no programa. Mas ela falou, não teve como, Sabrina, estava tão lotado, tão muvucado, ela usou essa expressão, muvucado o negócio, que não tinha como tirar, o medo era bater e cair o celular da mão, porque era muita gente. Então, a minha única preocupação de tudo isso, gente, é o Covid. É o Covid agora, vocês viram que passaram-se algumas pessoas com máscara, mas muitas delas sem máscara. Num lugar, porque numa feira de exposição, qualquer coisa assim, é um ambiente fechado, por mais que seja
extenso, aberto, assim, no sentido grande, né? Mas ele é fechado, então é uma preocupação muito grande agora com essa questão do Covid. Então, mais ainda em São Paulo, se você for para a Bienal, de excursão, vai de carro, enfim, se cuide, viu, gente? Se cuide, porque é nesses momentos que pode-se aumentar aí. Usa máscara, leva o álcool em gel na bolsa, no bolso, os homens, porque tem que se cuidar, tá bom? Agora a gente vai falar de um assunto muito gostoso. Eu amo de paixão isso, adoro. E você gosta de vinho? Então, nós vamos falar sobre a produção e exportação de vinhos que crescem no Brasil. Pois é, durante a pandemia, um hábito que até então era reservado a um grupo menor, conquistou muitos brasileiros, principalmente os mais jovens, o de tomar um vinho. A produção e a exportação dessa bebida, gente, do Brasil também aumentou. Segundo os especialistas, são vinhos de melhor qualidade e com potencial para conquistar prêmios internacionais. A gente sabe que o Sul é muito bom o vinho do Sul, gente. Para quem já experimentou, é ótimo o vinho do Sul. Então, claro, de outras regiões também, mas o Sul é campeão. Então, vamos ver a reportagem da TV Brasil. Ao som do jazz, uma taça de vinho e uma boa companhia. No Brasil, um hábito se consolidou durante a pandemia, o consumo de vinhos. Só em 2020, o consumo da bebida aumentou 18%, segundo a Organização Internacional da Vinha e do Vinho. Isso significa que o brasileiro tomou 174 milhões de litros de vinho fino. Aumentou a quantidade de consumidor e a quantidade de consumidor que a gente tinha aumentou o consumo entre eles também. O hábito de tomar vinho, ele traz uma cultura de um conforto, de um aconchego, né, de reunir pessoas. Nesta época do ano, existe uma característica do clima de Brasília que é bem conhecida de quem vive aqui, a amplitude térmica. De dia, o clima está muito seco e quente, e à noite, a temperatura cai e fica frio. Essa mudança também ocorre em um local específico do sul da França, onde é plantada a uva Syrah, usada na produção de vinhos de qualidade. Esse tipo de uva e de vinho agora também são produzidos aqui no Distrito Federal e com potencial para ser premiado. Saio daqui muito impressionado pela qualidade, pela tipicidade dos vinhos com videiras de 1 ano, 2 anos. O potencial desses vinhos chegar no mercado internacional com um grande sucesso é muito grande. E não são só os vinhos do DF que merecem destaque internacional. Nos primeiros 6 meses deste ano, rótulos nacionais conquistaram prêmios em concursos na França, Espanha e Hungria. A exportação de vinhos nacionais aumentou mais de 80% em 2021, na comparação com 2020, segundo um estudo feito pela Associação Brasileira de Sommeliers. A produção por aqui tem força na Serra Gaúcha, mas também cresce em outras regiões do país, como no Vale do São Francisco, com uvas cultivadas a partir da água do rio, e no Cerrado, com vinhos que chamam a atenção dos sommeliers. Os vinhos do Cerrado, eles são muito interessantes porque o nosso terroir é um terroir que tem uma amplitude térmica muito grande, são muitas horas de sol, faz com que nossa uva sofra bastante e faça um vinho muito alcoólico, com muito corpo. Que delícia, né? Vinho vai bem com pizza, com massas, né, com alguns tipos de carne também fica fantástico, mas aí tem que saber o vinho tinto, se é o vinho branco, e melhor ainda tem que saber se é vinho de mesa, se é tinto fino. Tem um especialista aqui em vinho, gente, que qualquer hora ele vai ter que dar uma aula de vinho, porque eu falei pra ele aqui, não, mas esse é doce da fruta, não pode, vai tacar o fígado, então não tem jeito, nós vamos ter que aprender sobre os vinhos, viu, gente? Mas o vinho em si, quando a gente fala do vinho, ele é fantástico, né? Não tem como comparar com uma outra bebida, tipo uma cerveja, um chopp. É diferente, não tem como. Para quem gosta de vinho, não tem jeito. Tem que, né? E para aqueles que estão experimentando, como eu disse aí na pesquisa, agradou aí o paladar dos brasileiros, principalmente dos jovens. Vamos falar agora da crise hídrica, gente, porque o sistema de abastecimento em São Paulo está com 39% de capacidade. É isso mesmo. Em São Paulo,
o principal manancial de abastecimento da região opera abaixo dos 40%. O sistema Cantareira está com apenas 39% da capacidade e o cenário obriga a Sabesp a reduzir a retirada de água para abastecer a população. Mais uma reportagem importante da TV Brasil. O inverno é a época mais seca do ano na região sudeste, o que faz com que os reservatórios fiquem normalmente com menos água. Mas nos últimos anos tem chovido abaixo da média. Desde 2010, o Cantareira não atinge os 100% de capacidade. Em 2014, uma crise hídrica obrigou a Sabesp a utilizar água do fundo das represas para o abastecimento. Desde então, a ANA, Agência Nacional de Águas, determinou limites de retirada de água do Cantareira. O estado de alerta significa que o sistema está com menos de 40% da capacidade. Nessa situação, a retirada de água fica limitada a 27 mil litros por segundo. Numa situação considerada normal, com as reservas acima de 60%, o limite estaria em 33 mil litros por segundo. Em nota, a Sabesp afirma que o estado de alerta não altera a operação, pois está retirando 22 mil litros por segundo, portanto, abaixo do limite. A empresa afasta o risco de falta de água, mas recomenda o uso consciente. Tá aí, então, matéria especial falando do sistema Cantareira. Nós vamos comentar isso lá na previsão do tempo com o Danilo aqui junto, para a gente fazer um comentário dessa situação. A gente falou um pouquinho disso na primeira edição, e a gente vai reforçar isso na previsão do tempo. Mas, gente, já fiquem atentos, viu? É importante porque a gente passar por toda aquela situação lá no passado, que foi, na verdade, eu tinha comentado aqui com o Danilo, eu achava que era 2016, ele falou 2014, mas pelo que eu vi na matéria, é em 2013 que começou realmente a situação agravante da crise hídrica, né? E que precisamos aí restringir totalmente, né? A gente tinha aquele rodízio que às vezes era alguns dias da semana, meio período, por final foram vários dias, tinha gente que ficava 3 dias sem água, cidades e municípios sofrendo com a crise hídrica. Então, a gente vai fazer um comentário depois lá na previsão do tempo, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo, na volta vamos falar de doação de sangue, vamos falar de oportunidade de emprego e vamos falar também, temos plantão policial, temos ainda a previsão do tempo, tem muita coisa, gente. Portanto, não sai daí, a gente volta já já. Ok, vamos. Buona chipolata. No, no, haha. É isso aí, galera, aqui é o Beto. E aqui é o Menor. Passando aqui para convidar todos vocês que dia 10/7 estaremos onde, Menor? No restaurante Vó Maria, em Joaquim Egídio, a partir das 11h30 da manhã, parceiro. Primeiro boi no rolê. Alô, amigos, aqui é o cantor de Noção. Marco Antônio Cardial, nós aguardamos vocês. Fala, galera, aqui é o Márcio. E aqui é o Humberto. Dia 10/7 estaremos lá no restaurante Vó Maria, fazendo aquela festa de vocês, né, Humbertão? Isso aí, lá em Souzas. Você não pode ficar fora dessa, faça a sua reserva, que o primeiro lote já está acabando, hein? Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. Quer mudar seu visual? Transformar-se em uma loira deslumbrante? Estúdio Sabrina Ometo faz a sua transformação. O seu sonho em ser loira é sonho realizado pelo Estúdio Sabrina Ometo.
Avenida General Orlando, Geisel, número 35, no bairro 31 de Março, em Santa Bárbara do Oeste. De volta, Todo Dia News, segunda edição, nesta segunda-feira, 4 de julho, gente. Muito obrigada aí pelo seu carinho, pela sua audiência, estar aqui com a gente, ligadinho pelo canal 14.1, canal digital, e você que está nos acompanhando pelas plataformas, tá bom? Muito obrigada aí. Vamos falar sobre doação de sangue, gente, porque a campanha de doação de sangue acontece nesta terça-feira em Santa Bárbara. Exatamente. Mais uma edição da campanha de doação de sangue de 2022. E a iniciativa será realizada das 9 da manhã ao meio-dia no Lions Clube Centro, que fica na Rua dos Antúrios, número 96, no Jardim Dulce, seguindo todos os protocolos sanitários. E é necessário apresentar aí documento com foto, estar dentro dos requisitos que nós vamos falar aqui e utilizar as máscaras. Então vamos conferir algumas regras adotadas aí pelo Hemocentro Unicamp relacionadas ao Covid-19 para os candidatos então à doação de sangue. Vamos apresentar então agora aí para você, esses pré-requisitos. Não comparecer com sintoma de gripe ou resfriado, gente. Pessoas com diagnóstico positivo ou suspeito podem doar 10 dias após completar a recuperação. Pessoas assintomáticas com diagnóstico positivo podem doar 10 dias após a realização do teste. E pessoas que tiverem contato podem doar 7 dias após o último contato com a pessoa com Covid. Outros requisitos são: pessoas que fizerem isolamento voluntário podem doar após o término do isolamento indicado pelo médico. Profissionais da saúde podem doar desde que estejam fazendo uso dos EPIs de forma correta. Vacinados com dose de Coronavac, Butantan, só poderão doar sangue após 48 horas. E vacinados com dose da AstraZeneca, Oxford, Pfizer, BioNTech ou Janssen precisam esperar 7 dias para fazer então a doação. Bom, e aqueles requisitos básicos que a gente já sabe, ter mais de 50 quilos, não ter nenhuma doença contagiosa, não ter hepatite na fase adulta, enfim, quando for doar, não pode ter comido comidas gordurosas, enfim, aqueles requisitos básicos que a gente já sabe. Gente, não deixe de doar sangue, é muito importante, tá? E as pessoas estão necessitando, a gente sabe que estão acontecendo várias outras campanhas. Na época de inverno, cai realmente, todo ano a mesma coisa, caem as doações, e pelo fato do Covid, pelo fato de outras circunstâncias, as pessoas neste ano diminuíram muito. Então, por isso que as campanhas estão sendo feitas, efetivadas, e a gente reforça, é uma prestação de serviço aqui do nosso telejornalismo. Então, a campanha de doação de sangue que acontece amanhã, então dia 5 de julho, terça-feira, às 9 da manhã até o meio-dia, no Lions Clube Centro, que fica na Rua dos Antúrios, número 96, no Jardim Dulce, em Santa Bárbara do Oeste. Informações do Hemocentro Unicamp, que é um 0800, então anote aí, gente, 0800 722 8432. 0800 722 8432, tá ok? Bom, agora a gente vai abrir aqui uma oportunidade, aqui um espaço para falar direto da redação com as repórteres, a nossa equipe do Todo Dia, e a gente vai falar sobre Nova Odessa, porque Nova Odessa agora cria uma unidade de bem-estar animal, e o prefeito Cláudio Schuder, o Leitinho, ele então anunciou a implantação de um ambulatório de cuidados veterinários na cidade. Vamos ver então as informações com Natália Lima. O prefeito Cláudio José Schuder, o Leitinho, anunciou nesta sexta-feira a implantação da unidade de bem-estar animal na cidade.
Trata-se de uma espécie de ambulatório de cuidados veterinários voltado ao atendimento de pets de famílias de baixa renda beneficiárias de programas sociais, bem como emergências envolvendo animais acidentados em vias públicas ou bichos silvestres resgatados ou capturados pelas polícias ambientais. O futuro bem-estar animal terá 385 metros quadrados de área construída e um custo estimado em cerca de 1,2 milhão de reais. O novo serviço de saúde vai ser construído em uma área municipal do bairro Recanto do Guarapari. O projeto prevê consultório, centro cirúrgico, pós-operatório e ambulatório. O projeto arquitetônico da futura unidade de bem-estar animal foi elaborado pela equipe técnica da Secretaria de Obras e Planejamento da Prefeitura de Nova Odessa, com o apoio da equipe do setor de zoonoses da Secretaria de Saúde. A próxima etapa, após a aprovação e liberação definitiva da implantação do empreendimento habitacional, será detalhar o projeto executivo do prédio e entregá-lo à empreendedora para início das obras que devem durar 90 dias após o início dos trabalhos. Natália Lima para o Todo Dia News. Obrigada, Natália, pelas informações. E ainda falando sobre Nova Odessa, gente, o prefeito Cláudio José Schuder, o Leitinho, anunciou o engenheiro civil Diego Feitosa como novo diretor de habitação da Prefeitura de Nova Odessa. E o novo assessor técnico já assume com 3 missões, dadas pelo chefe do Executivo: buscar a viabilização de novos projetos habitacionais populares voltados para a população de baixa renda, auxiliar nos processos de regularização fundiária de antigos loteamentos e estudar a edição de uma lei municipal para permitir a regularização de ampliações de imóveis residenciais feitas sem planta aprovada na Prefeitura. Ele também deve ter um papel de auxiliar a Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Planejamento a finalizar a revisão do Plano Diretor Sustentável 2022 a 2024 de Nova Odessa, além de manter um acompanhamento aí do uso das unidades habitacionais populares entregues nos últimos anos via cadastro municipal. Diego Feitosa é engenheiro civil pós-graduado em patologia nas obras civis, já participou do Conselho Municipal de Habitação como vice-presidente durante a execução e documentação do Residencial das Árvores. Também participou das últimas atualizações do Plano Diretor e faz parte dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Urbano e de Saneamento Básico, além de presidente do Conselho Comunitário de Segurança de Nova Odessa e da Associação de Moradores do Jardim Terra Nova. Muito bem, gente, nós vamos agora falar de oportunidades. Não, vamos falar agora sobre uma multinacional, oportunidades de emprego. A gente pode soltar a vinhetinha, pessoal? Volta a vinheta. Vamos falar da multinacional Samsung, que tem vagas de emprego para 34 setores em Campinas. E quem traz as informações para conferir essas vagas disponíveis, os detalhes com Ellen Santos. A Samsung, multinacional do setor de tecnologia, está com oportunidades para 34 áreas na sede de Campinas nesta segunda-feira. As vagas são para aprendiz, estágio e efetivo, e há vagas para PCD, pessoas com deficiência. Dentre as áreas disponíveis estão assistente fiscal, gerente de inovação, estágio na área de processos, desenvolvedor de software, entre outras. As vagas são oferecidas para candidatos que têm um ensino médio completo, curso técnico ou graduação na área de atuação. Para concorrer às vagas, os interessados deverão se cadastrar no site oficial da Samsung. A Samsung é líder no setor de tecnologia e uma das 10 principais marcas globais. Para conferir detalhes sobre as vagas e link, acesse o portal Todo Dia, www.tododia.com.br. Ellen Santos para o Todo Dia News. Tá aí, então você pode entrar pelo site, pelo portal tododia.com.br, como você pode entrar aí, por esse link que está aí, na sua tela aí, É um link diferente,
Mas aí, ó, abre.ai/EFCS. E minúsculo, F maiúsculo, C maiúsculo e S maiúsculo, viu, gente? Tem que ser do jeitinho que tá aí para você conseguir entrar, porque é a abertura de vagas para nesse link aí, entendeu? Então, tem que digitar certinho, tá bom? Por isso que a gente colocou aí na tela. Bom, gente, nós vimos aí a reportagem, né, das oportunidades da Ellen. Agora nós vamos para um rápido intervalo novamente, mas é bem rápido, viu, gente? É vapt-vupt. Só para a gente ajustar uns detalhezinhos aqui e aí a gente volta com o plantão policial. Começo agradecendo a quem sempre esteve comigo para que eu pudesse seguir em frente. A você, que me ensinou que o amor corre nas veias e precisa ser compartilhado. Saúde! Agora eu agradeço mais uma vez a você, que é doador de sangue, por tudo que vivi e ainda vou viver. Sua doação realiza sonhos, une pessoas, faz a diferença. Procure um Hemocentro e doe sangue regularmente. Você doa, a vida agradece. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Era uma vez uma criança cercada de todo cuidado para viver com mais saúde. Agora, essa história vai acontecer para cada vez mais crianças e mulheres. Chegou o Cuida Mais Brasil, que vai ampliar o acesso a atendimento de qualidade com pediatras e ginecologistas obstetras na atenção primária à saúde em todo o país. É mais cuidado desde o início da vida. Cuida Mais Brasil. Cuidar para crescer e viver melhor. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. E agora é o momento do plantão policial. Gente, as notícias do plantão policial de hoje são um pouquinho fortes, vamos dizer assim. Estudantes são amarrados e roubados em República de Campinas. 2 bandidos foram presos, então, em Sumaré, após a ação policial. Quem tem mais detalhes do caso é a repórter Natália Lima. Uma república de estudantes instalada em Barão Geraldo, distrito de Campinas, foi roubada por volta das 9 horas deste sábado. 5 estudantes acabaram amarrados e trancados no banheiro. Segundo o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, os ladrões renderam um morador e um visitante logo na entrada. Depois amarraram e mantiveram os 5 estudantes no banheiro da casa enquanto vasculhavam o local. Conforme a polícia, os bandidos levaram notebooks, celulares, instrumentos musicais, dinheiro, cartões de banco e um carro. O BAEP localizou 2 suspeitos no bairro Jardim São Judas Tadeu, em Sumaré, através da localização de um dos celulares levados. Os acusados de roubo confessaram o crime. Também foram encontradas 2 armas falsas que teriam sido usadas em meio ao assalto. Natália Lima para o Todo Dia News. Obrigada, Natália. Olha que situação desses estudantes, hein? E agora eu vou falar de um homem que está desaparecido, gente. Lá na represa de Salto Grande, o Corpo de Bombeiros, que está realizando aí as buscas no local, realizou em Americana, onde então o homem que pescava entre amigos decidiu pular para nadar. Que coisa, né? Vamos ver então as informações de Letícia Santin. Um homem desapareceu na represa de Salto Grande, na região da Praia Azul, em Americana, por volta do meio-dia do último sábado. De acordo com informações da Ronda Ostensiva da Guarda Municipal de Americana, o homem entrou para nadar no local e desapareceu na água. Um dos rapazes que acompanhavam ele acionou a polícia e relatou que pescava com 3 amigos quando 2 deles decidiram pular na água para nadar. Um dos homens que pularam na represa pediu por socorro e foi resgatado por uma pessoa que estava em uma moto aquática. De acordo com o relato, outro homem afundou na água e desapareceu na represa.
O Corpo de Bombeiros iniciou as buscas no sábado. Letícia Santin para o Todo Dia News. Nossa, Letícia, que coisa, hein? Como pode... É que a gente estava comentando aqui nos bastidores, vai saber o que aconteceu, se deu uma cãibra no pé, na perna, e esse pescador aí não, né? Esse pescador, essa pessoa que foi pescar, né? Às vezes não é nem pescador, foi um ato ali de lazer fazer isso e quis nadar e, enfim, né? Que coisa. Bom, agora a gente vai falar de notícia internacional. Pelo menos 5 pessoas morreram e outras 16 ficaram feridas durante um tiroteio que interrompeu as celebrações do Dia da Independência dos Estados Unidos, comemorado nesta segunda-feira, 4 de julho, na cidade de Highland Park, localizada na próxima a Chicago, no estado de Illinois. Gente, já pensou? Você está lá na celebração? Aqui nós celebramos a independência no dia 7 de setembro, lá é 4 de julho. E você está lá no desfile, olha só que foto chocante, né? Esse montante de sangue aí. A informação foi confirmada pela polícia local, que também orientou os moradores a se abrigar em locais seguros, já que o suspeito do crime não tinha sido preso até ao 12h30 do horário local, 2h30 no horário de Brasília. O suspeito teria atirado nas pessoas de cima do telhado de um comércio local. Essas informações ainda não foram ratificadas ainda pela polícia. Gente, já pensou que correria, que desespero de todos, né? E agora a gente vai falar de uma notícia que foi uma das nossas manchetes no início do programa, né? De uma brasileira modelo que é atiradora de elite e acabou sendo morta, né? Nessa guerra horrível que está acontecendo aí, que não tem fim. A brasileira é Thalita do Vale, de 39 anos, aliada das tropas ucranianas, que morreu então na tarde de quinta-feira em um bombardeio na cidade de Kharkiv. Era atriz, modelo, estudante de direito e ativista de causas animais, socorrista e atiradora de elite. O ataque russo também matou o ex-militar do Exército Brasileiro Douglas Burigo, de 40 anos. Segundo relatos de combatentes, Douglas retornou a um bunker para resgatar Thalita, única integrante então da tropa que ficou para trás após o primeiro bombardeio. Já são 3 casos de brasileiros mortos na guerra na Ucrânia. André Hack morreu em um combate na madrugada de 5 de junho. Thalita já tinha experiência em conflitos anteriores, socorrista e concursos de tiro no Brasil. Participou também de uma missão contra o Estado Islâmico no Iraque, Kurdistão iraquiano e Kurdistão sírio há 3 anos e conforme registros em seu canal no YouTube. A experiência estava sendo registrada em um livro redigido então por Thalita em parceria com o escritor, diz segundo a família. Aí eu vou falar um pouquinho só da trajetória dela como atriz e modelo. O pessoal acha que passou a foto dela, não passou a foto dela, que estava no link. Inclusive, nós divulgamos quando ela foi para lá, né? Quando ela foi lá para a Rússia, a gente divulgou até a foto dela aqui na época, linda modelo, e que agora, infelizmente, ela é natural de Ribeirão Preto. Então, Thalita se mudou com a família desde a infância para a capital paulista, onde então morou até se afiliar junto às tropas ucranianas. Que situação, né, gente? Que triste dar uma notícia, uma modelo, atriz, com um histórico bonito e, enfim, aconteceu isso com ela. Bom, gente, agora nós vamos chamar a vinheta Previsão do Tempo. Tá aí, estamos de volta, firme e fortes, no mesmo bate-canal, só no horário diferente. Exatamente. É o Batman e o Robin. Pois é, e até antes de... Entendeu a minha piadinha, tudo bem. Acontece. O Batman e o Robin. Você tá com o cinturão do Batman. Mas você que tá mais pro Batman, com o terno preto, né? E eu sou menorzinha, né? Então tem que ser o Robin. Tá certo. Bom, brincadeiras à parte, gente. A gente sempre faz isso, essas brincadeiras, mas pode falar. O Batman. Ia comentar a respeito
do tufão e do terremoto. Ah, é verdade. Ele falou que ia comentar. Pode falar. O tufão, de fato, pode ter alguma influência climática, né, do aquecimento global, etc. Porque são esperadas tempestades cada vez mais severas em decorrência aí do aquecimento. Só que o terremoto não. Por quê? Nós temos que imaginar que o nosso planeta ele é constituído como se fosse uma cebola. Ele tem diversas camadas. É verdade. Né? Que durante o seu processo de terraformação, então teve ali a colisão de diversos corpos celestes, né? Diversos meteoros, tá? Que foram se colidindo, se chocando, para dar esse ganho de massa, o que acabou desenvolvendo uma zona de alta pressão e temperatura que fundiu tudo aquilo, fazendo com que nós tivéssemos então uma camada central interna mais quente e magmática, né, como é até hoje, embora no começo tudo era apenas uma bola de fogo, né? Era apenas magma puro e a crosta então foi resfriando. Então o processo de resfriamento da Terra foi de fora para dentro. Então foi formando aquela casquinha, né, aquela casquinha crocante ali por fora, e daí foi esfriando, esfriando, até que aqueles gases com a alta gravidade que se aprisionou esses gases, que ajudou a constituir a nossa atmosfera e foi indo, tal. Só que nesse processo de resfriamento, chegou a um determinado ponto em que a sua solidificação ela não foi perfeita, ela ficou com fissuras. E as placas continentais, elas ficaram apoiadas sobre essas placas que chamamos de tectônicas. Certo. Então, e abaixo dessa placa tectônica, você tem ali, então, todo um verdadeiro mar de lava, um oceano de lava, né, que é o magma. Ele fica ali flutuando, só que ele se movimenta, até por conta da alta pressão que temos no núcleo do planeta, que é esse núcleo líquido. E ele força. Imagina que você tenha uma panela de pressão. Quando ela está cozinhando, ela ganha muita pressão. O que ela faz? Ela empurra aquele peso para cima. Sim. Então, no interior da Terra, no centro, você tem uma panela de pressão em constante ebulição, que ela vai empurrando o peso, que no caso são as placas tectônicas. E quando você tem alguns tipos de movimentação. Você pode ter um choque em que uma placa deslize por cima da outra ou que ela deslize por baixo. De acordo com esse tipo de deslize que ela faz, que podem ser centímetros, tá? Isso desencadeia uma força gigantesca, equivalente aí a milhares de bombas atômicas explodindo naquele momento. Então essa força ela é deslocada para onde? Para fora, para a superfície. E é isso que ocasionam os terremotos. E pode acontecer também esse tremor tanto mais próximo da superfície como mais internamente. O número de quilômetros que nós temos da superfície do planeta até o magma dá centenas de quilômetros, 115 quilômetros mais ou menos. E normalmente esses tremores eles acontecem diariamente, porque o planeta ele está em constante movimento. Sim. E essas placas também. Só que a imensa maioria acontece em uma profundidade muito acentuada. Então nós não sentimos. Porém os sismógrafos registram constantes tremores. Quando ele acontece numa profundidade mediana até mais rasa da superfície, aí nós sentimos, ele pode ser muito forte. Esse terremoto que deu, por exemplo, no Irã, de 6,1 graus na escala Richter, ele é um tremor mediano. Não foi divulgado a profundidade, mas para esse tipo de estrago que ele fez, ele poderia estar ali aproximadamente a uns 50 quilômetros de profundidade. Quanto mais próximo ele estiver da superfície, mais forte e mais destruidor ele será. Então ele deve ter ficado ali no meio do caminho.
Tá vendo, gente? Foi isso que aconteceu. Uma aula de terremoto e de tufão aqui, viu? É porque ele gosta desses acontecimentos naturais. Catástrofe é comigo. Bom, e antes de a gente falar aqui, um outro assunto que nós noticiamos... Não, vamos falar da previsão, depois a gente... Porque o nosso complemento está mais abaixo. Vamos falar da nossa previsão, depois a gente vai falar do sistema Cantareira. Ah, perfeito. Hoje, a região metropolitana de Campinas amanheceu com céu claro e temperatura em torno dos 13,5 graus. A semana será de tempo firme, seco e com ventos predominantemente fracos. Umidade relativa do ar mínima entre 25% e 30%. Estávamos falando do Irã, né? Só falta agora a gente ter o nosso deserto aqui também, verá todo mundo árabe, porque isso é umidade de deserto. E temperaturas sem mudanças significativas, oscilando pouco entre 14 e 27 graus centígrados. Entre quarta e quinta-feira, algumas nuvens devem ser percebidas, né? Especialmente na alta troposfera. Não me pergunte. Mas ainda assim... Eu até ignorei, gente. Eu não quero nem saber. Fingir de morto, sabe? Eu tipo... Aquela altitude que vai do nosso... exatamente, aqui, que vai da superfície até 18 quilômetros de altitude, onde voam os aviões e os balões, é a troposfera. A alta troposfera, então, significa que está aqui próximo desse limite, que é onde estão mais concentradas aí essas nuvens, né? Lá pelo 9º quilômetro, dali para cima, alta troposfera. Então, troposfera eu lembrava, mas a alta troposfera eu não ia lembrar, então... Está perto desse limite. Então, eu já ia falar que é a alta, lá para cima, então eu me fingi de morto, que tipo, não sei, não tô sabendo. Foi o Milani salvando a sua pátria aqui. Obrigada, Milani. Vamos lá, então. Ai, gente. Bom, então, essas nuvens serão percebidas especialmente na alta troposfera, mas ainda assim a condição de predomínio de sol se mantém. E a temperatura máxima prevista para esta terça-feira, né, é de 27 graus e a mínima de 14. Hortolândia terá mínima de 13 e máxima de 28 e sem chance de chuva. Nossa, olha que loucura isso. Pois é. Vai para lá, vai para cá. É um sistema muito bagunçado que ele está levando a chuva, olha só, ainda a concentração muito no Nordeste, mas já descendo aqui, né, pegando a Bahia, Espírito Santo e um pouquinho do Rio de Janeiro. Semana passada não tinha essa faixa aqui. Essa frente fria aqui, ela estava mais para baixo aqui na Argentina, pegando bem de leve aqui o sul, extremo sul do Uruguai, mas nem chance de subir. Agora, ela já pega aqui metade do Rio Grande do Sul, mas ainda assim, né? Isso porque pode-se ver que o sistema, ele lança muita umidade aqui para o Nordeste, um pedacinho aqui do Sudeste, né? Apenas o Espírito Santo, e depois ele desce. Só que no que ele desce, ele já tromba com um outro sistema que leva essa umidade de volta para o continente, mas aqui pelo sul. Então, isso vai influenciar o sul, mas não vai influenciar para nós. Que coisa, né, gente? E estamos precisando de chuva. Sabe por quê, gente? O sistema cantareiro está abaixo dos 40%. Não é isso, Danilo? Exatamente. A situação está muito agravante. A gente viu já uma reportagem aí da TV Brasil, nós colocamos no comecinho do programa, e a gente tem falado muito, desde que entrou essa... eu cortei, desculpa, eu cortei, eu empolguei aqui, gente. Aqui o mapa, o radar, só mostrando exatamente a passagem dessa frente fria. Gente, desculpa, mostrando aqui, é só para exemplificar ainda mais a situação que está, gente, porque desde que começou o inverno, praticamente é zero. Eu ouvi um barulho, por isso que eu parei, gente. Eu pensei que era chuva, eu já ia pular de alegria aqui. Não temos chance de chuva até o dia 15. Bom, aí o que acontece? Desde o inverno, a estação está seca, gente. Seca, secura. É o deserto do Saara mesmo. Porque, gente, está precisando de chuva. E a gente precisa de chuva porque, senão, cada vez mais,
o abastecimento, né, da nossa cidade, de todas as cidades do estado, vai ficar tudo prejudicado. Então a gente precisa realmente que os reservatórios, né, comecem a encher aí, então, porque senão a capacidade vai ficar muito, muito abaixo dos 30%. Olha aí a imagem, mostrando a real situação. Aquela marca ali justamente mostra isso, né, Danilo? Lembrando que essa imagem aí, por exemplo, é da represa Billings, que ela compõe o sistema Cantareira. Isso. O sistema Cantareira não é apenas uma represa. Para você ter uma ideia, a represa de Salto Grande, ela compõe o sistema Cantareira. Sabia disso? Sabia sim. Mas você vê que a gente vai vendo os níveis, né, da onde a gente tem represas que vai abaixando. A gente começa a ver aquele contorno. Por exemplo, o Rio de Piracicaba está horrível. Você vê aquelas pedras lá que né, se tem a chuva, você nem enxerga aquelas pedras bonitas que tem na parte mais baixa. Não, você começa a ver tudo, né? Porque o Rio de Piracicaba virou córrego de Piracicaba. Virou, né, córrego, exatamente, né? Sem contar com o cheiro, né? O cheiro é horrível, porque quanto mais vai ficando baixo, e isso também no Ribeirão Quilombo, no Ribeirão dos Toledos. Fica mal cheiroso? Porque você tem você tem uma carga poluidora que ela não varia, ela não diminui. Sim. Só que a diluição dela está cada vez menor. Porque você tem menos volume d'água. E aí vai ficar. Aí tem a proliferação de algas, você tem que dar esse mau cheiro. Os fosfatos e nitratos também contribuem bastante para isso. E aí é uma coisa puxando a outra, gente. Por isso a gente tem que começar a fazer a dança da chuva, entendeu? Porque senão nós vamos voltar num momento que eu lembro aqui que eu estava vendo. Olha, a primeira semana de julho de 2013 foi o ano que antecedeu a crise hídrica em São Paulo, aquela que todo mundo foi todo mundo afetado. Então, a gente não quer que aconteça isso de novo, 13. Então, nós estamos já em 2022, vai quase 10 anos, são 9 anos, a gente não pode deixar isso acontecer novamente. Então, precisamos ter consciência. Sabrina, mas tem que ter água para lavar o quintal, tem que ter água. Gente, primeiro, você pode usar a água quando você da lavadora de roupas. Da lavadora de roupas. Você lavou, pega aquela água lá, junta aquela água, porque você pode aproveitar ela para lavar o quintal, lavar o banheiro, enfim, aproveita aquela água lá, porque senão, gente, não vai ter como. E se for molhar as plantinhas, molhem as plantinhas com aqueles, esqueci o nome. Gotejadores? Aqueles gotejadores. Não vá pegar a mangueira e ficar lá meia hora molhando as plantas, né? O pessoal faz isso. E também, vai lavar carro, gente, vou lá lavar o carro, fica lá a mangueira aberta, escorrendo água enquanto você está ensaboando o carro, né? Vai lavar o cachorro, fica lá esfregando o cachorro e a torneira lá, vazando água. Gente, vamos tentar ser conscientes, né, em relação a isso, porque a gente tem que pensar aí no futuro. Exatamente. E sem água e sem energia, que foi o que você falou hoje no Todo Dia News, primeira edição, né? Porque boa parte, 70% da nossa matriz, ela é hidrelétrica. Então, se nós tivéssemos tido investimento para diversificação da nossa matriz energética, ampliando aí o uso de energia eólica, fazendo instalações aí de placas de painéis solares, sobretudo no semiárido e no árido nordestino, porque aquilo ali é dizer assim, uma plantação de sol. Porque a única coisa que dá lá é sol tórrido o ano todo. A gente estaria, com certeza, menos dependente das hidrelétricas. E também a instalação aí de usinas de lixo, né, para aproveitamento aí dos gases dessa decomposição, que alimentariam então essas termoelétricas, que ficaria toda uma matriz renovável, energia verde, limpa, né? E cada vez menos dependente de água. E o que isso significaria? Mais tempo de turbinas, de comportas, melhor dizendo, comportas fechadas e menos turbinas hidrelétricas abertas, tendo então maior conteúdo de água armazenado para o nosso consumo e não para fazer passar pela vazante lá para gerar energia elétrica. Gente, tá vendo só quantas possibilidades que os governos poderiam estar, de todos os estados do Brasil, poderiam estar
pensando em algo nesse sentido? E sabe uma outra coisa que eu acabei de lembrar? Você sabia que é possível gerar energia elétrica a partir do movimento do mar? Verdade. Isso eu não sabia, não. Quem criou esse sistema foi Portugal, ora pois. Ora pois? Na Ilha da Madeira, lá, a Ilha da Madeira ela é toda abastecida de energia elétrica graças aí ao movimento do ar, do mar. Que ele fica levantando alguns pesos, vamos chamar assim, algumas plataformas, que quando ele levanta, faz com que as hélices da turbina virem no sentido horário. Quando desce, ela vira no sentido anti-horário. Então ela fica tipo um dínamo, só que com movimento para um lado e para o outro, gerando constantemente essa energia. A Universidade Federal do Rio de Janeiro foi lá, estudou, desenvolveu uma tecnologia brasileira, instalou na Ilha do Fundão e também, se eu não me engano, foi a Universidade de Pernambuco fez a mesma coisa e tem isso em algumas praias. Só que o que falta? Incentivo, investimento, interesse nacional. Pois é. Porque olha só quantos quilômetros nós temos de praia. Já pensou se tivéssemos esses mecanismos instalados naquelas áreas que não se admite banhista, por exemplo, nos chamados paredões rochosos, onde a batida do mar é violenta e oferece risco, né? Risco à vida. Se instalasse aquilo, estaria gerando energia. Olha só, gente, tá vendo? Tá vendo só? Mas é assim. E a gente tem que ficar sofrendo com essas situações, né? O povo brasileiro, por isso que era bom. Agora, esse ano, eleições. Pensa em tudo. Eleições, gente, tá? A gente tem o Sala Política, tá tendo aí várias outras situações que a gente está trazendo informações para vocês, pensarem. Porque a gente precisa colocar pessoas que ajudem, que pensem no melhor da população. Ok? E não aqueles que só vêm a cada 4 anos pedir o seu voto. Exatamente. É isso aí. Gostei, hein? Show de bola. Essa previsão do tempo foi totalmente eclética, entendeu, gente? Foi uma aula de geografia, de tudo aqui, de política, de tudo. Obrigada, Danilo. Até amanhã, então. Prazer. É isso aí, tchau. gente. Bom, agora nós vamos dar notícia de esporte. Roda a vinheta. E os karatecas do Instituto Júnior Dias representaram a Americana e conquistaram 14 medalhas no 6º campeonato Kenkan. É isso mesmo, Danilo? Kenkan. Por que põe esses nomes difíceis, né? Fala sério. Realizado no final de semana no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, com a participação de 22 alunos. E a Secretaria de Esportes de Americana apoia a instituição. Tá aí as imagens, então, dos karatecas aqui representando a Americana. Parabéns, parabéns a todos. É isso aí, gente. Bom, agora estamos a caminho do final do programa, do noticiário. E nós vamos dar uma nota de falecimento, né? E em respeito à nota de falecimento que nós vamos dar agora, nós não vamos, né, estar lendo aqui as nossas mensagens de hoje pelo WhatsApp, tá? Podemos colocar amanhã falar, né, quem mandou, mas hoje nós vamos encerrar com uma notícia de falecimento e em seguida nós vamos subir os créditos aí do finalzinho do programa em silêncio, tá bom? Porque morre aos 77 anos Antônio Pavani. Empresário, foi sepultado nesta segunda-feira em Santa Bárbara do Oeste. Então, morreu na noite deste domingo, aos 77 anos, o empresário Antônio Pavani, da Covolan Indústria Têxtil, que fica aí no Distrito Industrial, em Santa Bárbara do Oeste. A causa da morte não foi divulgada. Pavani era casado com Irene Maria Covolan Pavani e deixou um filho. O sepultamento foi às 2 horas da tarde no velório Araújo Orsola para o cemitério Campo da Ressurreição. O empresário, então, residia no Jardim América, em Santa Bárbara do Oeste. Nossos sentimentos aí por toda a família, para todos que são envolvidos, né, na indústria têxtil, que é bem conceituada na cidade, reconhecida também aqui fora, né, de São Paulo, do interior de São Paulo. Então, nossas condolências aqui pela nossa equipe.
E assim vamos encerrando Todo Dia News, segunda edição desta segunda-feira. Muito obrigada pela sua audiência e a gente se vê amanhã. Tchau.